Minhas amigas, meus amigos, boa noite a todos. Deus nos inspire e abençoe. Sintam-se todos acolhidos aqui nessa casa, como eu estou me sentindo. As reuniões doutrinárias se fazem com presença naturalmente dos espíritos, né? Não se assustem não, algumas cadeiras vazias, né? Provavelmente devidamente ocupadas, mas não precisa olhar para a cadeira, elas podem ser ocupadas, né? Por encarnados sem nenhum problema, né? Estamos em vibrações diferentes, em situações vibratórias diferentes, então ocupamos os mesmos lugares sem nenhuma dificuldade. Então sejam todos muito bem-vindos. Aí, para não assustar ninguém, encarnados, sejam bem-vindos, desencarnados, todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Minha palavra inicial de gratidão a essa casa pelo convite que nos foi feito, mais uma vez estamos aqui, com muita alegria, com muito carinho, mas minha palavra de gratidão a todos os que fizeram esforço por estar aqui nessa noite. Sabemos que durante a semana temos as nossas atribulações, as nossas dificuldades, as nossas atividades profissionais, nossas obrigações familiares, mas nos dispusemos a estar aqui nessa noite, então vamos fazer valer a nossa presença. Lembrando que a responsabilidade não repousa somente sobre os ombros daquele que usa a palavra, mas a responsabilidade está em todos nós, numa postura ativa, numa postura mental ativa. Então que estejamos aqui fisicamente, mas também espíritos aqui presentes, no esforço. Eu estou feliz, alegre, contente, né? Me ajudem a não cochilar, tá certo? Me ajudem, vibrem por mim aí, fiquem atentos que ninguém cochila. Vamos juntos aqui nessa caminhada. O tema de hoje é um dos temas estruturantes da doutrina espírita. A ideia da morte, mas não a morte. Vamos imaginar que esse tema estruturante representa exatamente aquela passagem, uma ideia clara de imortalidade, que é um sentimento inato a todos nós. Efetivamente, é muito mais natural que o sujeito seja imortalista do que seja materialista. Existem aí essas duas grandes correntes, né, históricos-sociais, que estudam a humanidade, uma ideia materialista. Qual é a ideia materialista aqui que a gente vai propor nessa noite? Uma superação, não uma destruição, não um combate, mas uma superação, porque efetivamente vivemos num mundo, inseridos no mundo material. Nós habitamos um corpo e inspiramos um corpo material, estamos aqui protegidos. Se estivéssemos expostos, à noite, e se estivéssemos expostos às intempéries, estaríamos sentindo os desconfortos da vida material. Então, estamos no mundo material. Então, abracemos essa oportunidade de existência, mas a ideia imortalista é que existe algo além desse nosso corpo físico. E não é desse momento histórico, não é algo recente em nós. Aí vamos convidá-los nesse primeiro momento a tomar aqui uma máquina do tempo e vamos ao século XXI. Aí vão dizer assim, mas João, eu estou no século XXI. Nós não estamos no século XXI, estamos no século XXI depois de Cristo. Então vou convidá-los ao século XXI antes de Cristo. Vejam que passeio imenso, né? Século XXI antes de Cristo, meus amigos, é aproximadamente o quê? Soma bem rápida, um pouco mais de 4.000 anos. E aí vocês vão ver por que eu vou trazer essa história. Por causa da extrema atualidade do tema aqui apresentado, nessa chamada epopeia, numa abordagem aqui que é mitológica. Não se percam nessa história de mitológica, que os personagens são ótimos, interessantíssimos. Então os convido aí, século XXI a.C., a chamada epopeia de Gilgamesh. Quem foi esse Gilgamesh aí nessa mitologia? Gilgamesh era um homem, que era um governante, o governante da cidade-estado de Uruk, que era a maior cidade da Baixa Mesopotâmia, há 4.000 anos atrás, onde mais ou menos hoje se insere ali o país, o Iraque, certo? E esse homem, Gilgamesh, era extremamente forte, era o líder do seu grupo, podemos chamar da sua tribo, era ele o governante, que governava pela força, pelo temor.
Ao lado dele, nas suas batalhas, ele havia eleito um irmão que não era seu irmão de sangue, mas era um irmão do coração. Não se percam nessa história que é importante. Gilgamesh, daqui a pouco eu mostro ali Gilgamesh, e nós temos um irmão dele chamado Enkidu, que era o seu general. Num belo dia, apesar dos sacerdotes, outra coisa importante, os sacerdotes diziam, não vá à floresta dos cedros, você não deve entrar na floresta dos cedros, pois ela é amaldiçoada. Gilgamesh não respeitava limites na sua força, no exercício do seu poder. E aí ele toma o seu amigo Enkidu e um grupo da sua tropa, e eles entram na floresta dos cedros. Resultado, quando voltam à cidade de Uruk, adoece Enkidu. Enkidu volta já doente, e Enkidu, apesar de jovem, morre. E Gilgamesh, pela primeira vez na sua existência, de herói, de general, de homem forte, de governante, ele se depara com uma situação que é a situação da morte. E mais do que isso, algo que ele não consegue superar. Enkidu, seu amigo e irmão do coração, morre. E Gilgamesh resolve que ele vai buscar uma ideia de imortalidade, faz uma pesquisa com os seus conselheiros e descobre que um sacerdote chamado Utnapishtim, ele conhecia e ele era imortal e ele conhecia o segredo da imortalidade. Gilgamesh vai atrás ali desse Utnapishtim, encontra Utnapishtim e Utnapishtim diz a ele, olha, os deuses só deram a mim e a minha esposa a imortalidade. Mas há uma possibilidade de você continuar jovem por muitos e muitos anos, que é a planta da juventude. E dá a ideia, o trajeto que Gilgamesh deveria empreender para encontrar a planta da juventude. Não vamos nos perder nessa história. Gilgamesh buscava a imortalidade e viu que não era possível ser imortal, mas desejava ser jovem por muito mais tempo. Encontra a planta da juventude, só que ele está muito cansado da viagem e resolve tomar um banho no riacho, deixa a planta da juventude. Quando ele volta, a planta da juventude havia sido capturada por uma serpente. Sempre tem uma serpente na história, Sempre tem uma história de serpente aí. A serpente danada estava esperando ali, acaba engolindo a planta da juventude e Gilgamesh volta a Uruk sem nada em suas mãos, sem a imortalidade e sem a juventude. Só que tem um detalhe aí nessa trajetória. Ele ganha nessa trajetória, nessa viagem, e sobretudo diante das impossibilidades que lhe foram colocadas, ele ganha algo preciosíssimo, que é a ideia, meus amigos, da experiência, da maturidade, certo? Então vamos lá, expor aqui para nós acordarmos. Gilgamesh, o nosso herói aqui da epopeia, Utnapishtim, que é o sacerdote, e vamos observar o seguinte, a ideia de amor e sentimento, e aí vocês vão me dizer, por quem Gilgamesh nutria um sentimento de amor fraterno de irmão àquele que faleceu, Enkidu? A ideia de amor e sentimento. A ideia de conhecimento e experiência diante de uma situação que ele não pôde contornar, ele fez aquela viagem e volta a Uruk de alguma forma transformado. E aí Gilgamesh, sabendo-se mortal, sabendo que ele não poderia alcançar a imortalidade física, ele resolve, a partir dessa experiência, tornar-se o melhor governante que Uruk poderia ter. E ele resolve se imortalizar a partir do seu legado, do seu exemplo, das suas boas atitudes. Captamos a ideia aqui? Começamos com esse herói imaturo que imaginava que era o senhor de tudo. Ele, amadurecido, retorna à sua cidade e aproveita para imortalizar-se a partir do seu legado. E aí diz-nos Eduardo Gianetti, num livro que não é espírita, mas que aqui segue uma sugestão, já a primeira da noite, Imortalidades, de Eduardo Gianetti. Derrotado na batalha, retorna amadurecido. Descobre que, mesmo sendo mortal, pode aspirar à imortalidade através da realização
e dos feitos perenes, certo? Ele resolve se imortalizar a partir do seu legado. Essa proposta aqui, meus amigos, ainda é uma proposta absolutamente materialista. Captaram isso? Não estamos ainda tratando de uma ideia de imortalidade, mas já é bastante razoável porque vemos a transformação dessa criatura, que era absolutamente violenta num primeiro momento, que imaginava que através do poder conseguisse tudo, e ele amadurecido já começa a sua transformação. Mas a nossa proposta nessa noite é a superação dessa questão apenas do legado material. Afinal de contas, estamos numa casa espírita. A ideia de imortalidade é o centro de tudo. O primeiro livro, aquele que dá origem à doutrina espírita, quem lembra qual é o nome dele? Livro dos... Muito bem, então uma doutrina que tem o nome de espiritismo provavelmente é imortalista, é muito provável, né, que seja mortalista, ou não. O que é que vocês acham? Se não, provavelmente teria outro nome. A doutrina espírita, rapidamente, só para aqueles, né, algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez e que ainda não conhecem a história da doutrina, de forma bem rápida, vamos lembrar o seguinte: a doutrina espírita nasce a partir do interesse de Kardec de explicar o fenômeno material, o fenômeno espiritual, certo? Superando a ideia do material. Kardec se debruça sobre manifestações mediúnicas e resolve, pela primeira vez na história, explicar aquilo, criar conceitos e explicar aqueles fenômenos mediúnicos. Só que a partir daí, Kardec descobre que as respostas dadas pelos espíritos, elas superam a explicação do fenômeno e elas têm um aspecto filosófico. A estrutura do Livro dos Espíritos é toda filosófica e não vamos nos assustar com essa história de ser filosofia, não. Por quê? Porque qual é a filosofia? Meus amigos, quando a gente se olha no espelho e diz assim, e se pergunta quem eu sou, você está fazendo uma questão, você está apresentando a si mesmo uma questão que é eminentemente filosófica, certo? Então não nos assustemos com isso. A filosofia não está necessariamente lá na academia, no pensamento dos grandes, de Hegel, de Marx, não é essa a ideia. A ideia é que nós temos uma possibilidade, as nossas questões filosóficas, elas são importantíssimas. Mas mais do que isso, a doutrina espírita tem um terceiro aspecto, que é o seu aspecto moral ou religioso, que é exatamente aquilo que vamos encontrar no capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, o próprio conhecimento da doutrina espírita é importante, mas não é essencial. Porque, na verdade, o conhecimento ele precisa ser para nós transformador, certo? Então vamos lá. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo e guia da humanidade? Kardec perguntou. Os espíritos responderam: Jesus, numa resposta bem clara, uma das mais curtas do Livro dos Espíritos e das mais importantes. Porque nós espíritas, apesar de reencarnacionistas, nós somos cristãos. Se vocês olharem, por exemplo, historicamente, né? Historicamente, vejam, os budistas, os hinduístas, né, os hindus, os budistas, eles são reencarnacionistas, mas não são cristãos. Então, a doutrina espírita, ela se afasta nesse aspecto dessas filosofias aí, né, dessas manifestações que têm uma importância imensa, que têm o nosso respeito. Mas vamos lembrar que a doutrina espírita ela é cristã a partir dessa questão 625 colocada. E mais adiante, Kardec vai escrever um livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas será que Jesus aborda a ideia de imortalidade? Vejam vocês, meus caros, para muitos pensadores, Jesus representa, existe uma expressão para Jesus que é: Jesus é o herói do túmulo vazio. Ninguém apresentou como Jesus a ideia clara de imortalidade. Ninguém antes dele, ninguém depois dele. Porque Jesus foi o único que primeiro, né, além da sua pregação de amor, afirmou com todas as letras que o reino dele não era desse mundo. E mais do que isso, voltou, né, a partir da sua ressurreição. Para nós, ele não retorna do corpo físico, ele retorna em espírito, mas isso é uma outra questão. Mas vamos lembrar que Jesus, toda a doutrina cristã, ela tem base imortalista.
Uma passagem aqui importante em Lucas capítulo 9, versículo 30, e vamos lembrar que o nosso evangelho não é diferente do evangelho dos irmãos protestantes, nem dos irmãos católicos, nada disso. O texto evangélico é exatamente o mesmo. Damos interpretações à luz da doutrina espírita, mas o texto evangélico, né? Vocês já se depararam com essa questão? Eu já me deparei muitas vezes, vários amigos. Vocês têm um evangelho próprio? Não temos o evangelho próprio. O evangelho é o mesmo. O texto evangélico, a narrativa é exatamente a mesma. O que a gente apresenta é uma interpretação a partir, à luz dos princípios da doutrina espírita. Vejam essa passagem como é significativa. E eis que estavam falando com ele com E maiúsculo, é Jesus, né, naturalmente, dois varões, dois homens, né? Que eram Moisés e Elias. Aí pergunto a vocês, Moisés e Elias viveram no mesmo tempo em que Jesus viveu? Sim ou não, meus amigos? Podem até responder se quiserem, viu? Moisés e Elias viveram em outro tempo. Moisés, ali a partir da primeira revelação, ele vai, né? Ele é de alguns milênios antes do próprio Cristo, certo? O primeiro dos grandes profetas, Moisés. E nós temos Elias como também um profeta de séculos antes da vinda do Cristo. Então são duas criaturas que, por óbvio, e a partir do próprio texto evangélico, já haviam desencarnado. Em suma, Jesus estava falando com dois mortos, certo? Não é isso mesmo? O que é isso aqui para nós espíritas, nesse conceito? No exercício, Jesus estava no exercício da sua mediunidade, que era ampla, plena, completa e restrita. Então Jesus estava batendo um papo com dois espíritos, certo? Então isso está no texto do Evangelho. Então a mediunidade, ela é de todos os tempos, e no Evangelho nós vamos encontrar a mediunidade de Jesus se manifestando a todo instante. E nesse colóquio fica bastante claro, não há nenhuma dúvida. O texto do Evangelho não diz assim, Jesus conversava com anjos, não. Jesus conversava com Moisés e com Elias. E é o próprio Jesus que vai confirmar esse diálogo, e adiante ele vai dizer, não sei se vocês lembram, os desdobramentos disso. Elias, aí ele diz que Elias veio e vocês não o conheceram, lembram dessa passagem? E aí ele vai dizer que Elias era João Batista, né? Foi João Batista e vocês fizeram o que fizeram com ele, enfim, deixando clara a ideia de reencarnação. Mas o que me interessa nessa noite aqui, nesse momento, é exatamente, meus caros, que Jesus era médium e que conversava com os espíritos, e o texto é bastante claro. É importante para nós nessa noite que a gente está tratando de imortalidade. Só que Jesus diz mais, né? Uma das mais importantes passagens, João 18:36. Vamos lá. Quem passar aí na frente agora vai pensar que a gente está numa casa protestante, mas veja, o texto do Evangelho é o mesmo, né? Olha, João, eu com essa voz, né? Já tem um meu voz, um dia desse um amigo estava falando, sua voz, né? Quem sabe, rapaz, né? Somos espíritas, estamos na casa espírita, muito bem, mas com o mais absoluto respeito, né? Então vamos lá, o texto evangélico, o meu reino não é deste mundo. Havia quem desejasse que Jesus fosse um revolucionário, né? O próprio Judas Iscariotes, quando a gente vai examinar essa personagem delicadíssima que é Judas, complicadíssima, mas veja, Judas tinha uma ideia de que poderia, quem sabe Jesus assumindo ali o reinado, seria ele assim uma espécie de primeiro-ministro, né? Judas tinha esse propósito, que era um propósito bastante material, certo, meus caros? Então, vários. Quando, por exemplo, Pôncio Pilatos coloca lá, né? Pôncio Pilatos, lembra aquela história da covardia de Pôncio Pilatos? Ele poderia ter salvo, mas só que tem um detalhe aí, né? Bom, eu vou deixar esse povo se resolver, né? Pôncio Pilatos era romano, representava o poder de Roma ali, e aí ele resolve que os judeus resolvam eles mesmos essa questão do Cristo. E aí expõe num plebiscito lamentável, né? Bota Jesus e Barrabás. Barrabás era um herói, era um sujeito, era um revolucionário que trazia uma ideia de revolução, de guerra, e Jesus era uma figura difícil de ser compreendida, talvez, naquele momento. E lembram o resultado do plebiscito, que coisa lamentável, lembram? E aí o povo grita mais alto que Jesus ou Barrabás? Barrabás, né? E aí a opção, né? Aí é feita a opção, é lamentável. Mas veja a sagacidade de Pôncio Pilatos. Eu lavo minhas mãos aqui e deixo que eles se resolvam lá. E Jesus é julgado e tal, muito bem. Mas o ponto central dessa noite, meu reino não é deste mundo.
Exatamente porque Jesus se apresentava o seu reino como sendo um reino no mundo espiritual. Então a ideia era uma ideia de transformação do homem através do amor e não através da força. Diz-nos Joana de Ângeles, tratando desse momento lindo aqui da crucificação: quem o visse na cruz humilhante e o fitasse na agonia da morte, não imaginaria que logo depois, nimbado de mirífica luz, nimbado, meus amigos, é rodeado de uma magnífica luz, certo? Envolvido. Doutrina espírita é cultura também. O povo reclama, né, de Joana de Ângeles e seu vocabulário, mas aí a gente vai. Me lembro essa leitura que fiz, meu amigo Neto, tem uns 30 anos, eu acho, né? Nimbado, quem me apresentou, né, essa palavra nimbado foi Joana de Ângeles. Mirífica, provavelmente, também. Então, sairemos daqui nessa noite com o nosso vocabulário enriquecido. Nimbado, envolvido, mirífica, magnífica luz, extraordinária luz. Então, Jesus... Ninguém imaginaria que logo depois, nimbado de mirífica luz, ele voltaria ressurrecto e vivo, quer dizer, né, renascido e vivo, confirmando a imortalidade em triunfo confortador. Então, esse texto aqui é exatamente o que é base da nossa exposição da noite de hoje. Um capítulo intitulado Porta de Acesso à Vida, do livro Viver e Amar, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Belíssimo texto. Um dos parágrafos é exatamente esse, em que ela apresenta Jesus como esse herói do túmulo vazio. Então, um herói da imortalidade. A ideia imortalista, ela permeia todo o cristianismo. João, você não vai falar nessa noite nada do mundo atual, desses nossos momentos, dessas nossas questões? Calma, né? Calma, estamos trabalhando, estamos aqui na máquina do tempo. Quem sabe agora? Pronto. A ideia clara de temor da morte. Aí nos alcança-nos a todos nesse momento, nesse instante. Todos nós, de alguma maneira e sob algum aspecto, tememos a morte. Nós todos somos caracterizados pelo instinto de conservação, que é absolutamente necessário, certo? Começamos aqui dizendo que a ideia, meus caros, não é combater e destruir a ideia material. Vivemos num corpo material. A ideia aqui é aproveitar o máximo do mundo material de maneira honesta, através do trabalho digno. E outra coisa, honrando as nossas existências, porque a existência é um presente de Deus. A nossa vida representa uma experiência a mais para o nosso espírito. Então, nada de imaginar que o espírito, eu não dou importância à vida. Dá importância. O espírita precisa dar mais importância ainda à sua existência. Porque sabe, meus amigos, que essa é uma passagem, Só que isso vai nos levar, isso aqui é mais um degrau, essa experiência representa mais um degrau para as nossas existências. Encontrei um amigo querido, há décadas eu não vi, eu não vou dizer décadas, vou dizer há pouco tempo, né? Tem um tempo que eu não encontro ali meu amigo. Então vejam, a gente já chega, né? Eu já passei dos 50 um pouquinho, não sei vocês, a maioria, as meninas, né, não passaram dos 35 ainda, tudo tranquilo, eu já passei dos 50, mas vamos compreender que a nossa existência, por mais longa ou curta que seja, precisa ser aproveitada da melhor forma. Instinto de conservação, a ideia de autopreservação, absolutamente necessária. Porque é justamente esse sentimento de autopreservação, todos aqui comigo, todos os adultos aqui comigo, certo? O sentimento de autopreservação é o que evitará que caiamos, por exemplo, em depressões profundas e vai evitar exatamente que passe pela nossa mente que a nossa vida tem pouca importância. Porque ela tem imensa importância. Tem uma criatura que mora na minha casa, certo? Tem um ser que mora na minha casa, está mais alto do que eu, fala grosso, né? Voz, tá bonita a voz, tá bonito o rapaz, ocupando lá um espaço, meu filho. Todo dia eu digo a ele, né? Você é um presente, é um presente. Se você não se considerar um presente, pense que você é um presente para o seu pai e para a sua mãe. Porque, meus amigos, estamos vendo na atualidade muitos jovens, minha
minha vida não tem importância, né? Nada diferente acontece. É um negócio curioso, como a gente fica, às vezes, esperando que a nossa vida tenha alguma coisa extraordinária. Às vezes, a coisa extraordinária é uma doença, não é? Às vezes é um susto, né? É um acidente, um pequeno acidente que não leva a nossa... Então não fiquemos esperando coisas extraordinárias, vivamos a rotina da melhor forma possível, aproveitando cada instante como um presente. Ah, minha vida tem uma série de dificuldades, e qual não tem? Quem passa pela existência e que não tem dificuldades, todos temos dificuldades. Os que não têm dificuldades no plano material, as têm no plano moral. Aqueles que têm famílias extremamente equilibradas, muitas vezes vão ter dificuldades exatamente no ambiente do trabalho, os desafios. Então, todos nós temos, e abracemos essa que representa para nós uma oportunidade. Tanatofobia, medo da morte. Todos nós, de alguma forma, tememos a morte. Por sermos espíritas, não quer dizer que a gente não tema a morte. A morte representa um desafio. Vamos lá, por algumas razões, algumas delas. Vejam vocês, das penas terrenas, quarta parte, capítulo 1 do Livro dos Espíritos. O que é que eu estou dizendo aqui? Na quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta o temor da morte como sendo realmente uma das grandes questões da existência humana. Mas como sendo também esse temor da morte necessário, só que precisamos trabalhar a superação. Quanto mais materialista é o indivíduo, por óbvio, ele vai temer mais a morte. Por quê? Porque a vida física para ele, como Gilgamesh lá atrás, lembram de Gilgamesh ou já esqueceram de Gilgamesh? Há 5 minutos eu falei Gilgamesh, lembram dele? Mas vamos lá, Gilgamesh era absolutamente materialista, não era? Especialmente num primeiro momento ali da sua existência. Então, para alguém assim, de fato a morte representa o fim de tudo. Então, a proximidade da morte, por exemplo, uma doença, seja uma doença dele ou uma doença de um ente querido, vai representar para essa pessoa, de fato, um drama imenso. Não que para nós não represente, mas só que começamos a enxergar algo além do plano material e daqui a pouco a gente vai encontrar umas respostas. O anseio pela eterna juventude. Que tal? Alguém lembra? A gente consegue identificar? Veja, quando nós falamos isso, devemos ter o cuidado com o nosso corpo, preservando a nossa saúde da melhor forma, buscando a melhor imagem possível, sobretudo se aquilo tem importância para nós. Só que essa situação ela não pode ser o fim da nossa existência. Para algumas pessoas, a aparência, a imagem é o fim de tudo. E às vezes as pessoas vão se transformando de tal modo, e aí nós temos exemplos no mundo artístico e empresarial, né? Vamos observando pessoas que vão se transformando em coisas estranhas, assim. Por quê? Porque a aparência delas é tudo. Meus caros, não tem jeito. Aí falando sobre aquelas décadas de amizade, por exemplo, vários amigos que estão aqui presentes que me conhecem há algumas décadas. Eu adoro quando, né, aos 50 anos, você já encontra pessoas que você não vê há 10. E aí adoro quando a pessoa diz assim, como você mudou, fulano? Veja, se você tiver intimidade com a pessoa, você vai dizer você também, né? Mudou. Porque a gente se acostuma, né, com a nossa carinha todo dia no espelho. Não é isso, meus amigos? A gente se acostuma. Mas veja, nós mudamos e que bom, e faz parte. A mudança, a transformação física faz parte nessa trajetória. Se você não tiver muita intimidade, aí você diz, não, fulano, você continua exatamente a mesma coisa. Tanto que eu consegui até identificar você, não é? Até eu não confundir você com outra pessoa. Mas se você tem intimidade, você vai dar aquele abraço e dizer, fulano, você mudou, mas você... Né? Como é que está esse espírito aqui? Como é que está esse sentimento aqui? Né? Essa é a ideia daquele abraço nos amigos. O hedonismo, o prazer como o bem supremo. Aqui prazer em todos os aspectos, tá certo? Alimentação, né? A busca, meus amigos, pela satisfação do corpo físico, não tem nada de extraordinário, de ruim, nada disso. Não é essa a questão. A questão aqui é que nós não podemos colocar isso como sendo o mote da nossa existência. Por quê? Porque dificuldades virão. Essa é a questão. O tempo passa e dificuldades virão. Às vezes essas dificuldades já se apresentam na infância, na juventude. Quando a gente fala em filho, por exemplo,
Como desejamos que os nossos filhos tenham toda a saúde, né, do mundo, que tenham uma vida muito feliz, longa e contente. Mas nem sempre acontece isso. Daqui a pouco a gente vai tratar aqui da ideia exatamente da despedida precoce, tratando de morte. Então, meus amigos, a busca do bem, a busca pelo prazer, pela satisfação, do ponto de vista físico, não tem nenhuma dificuldade, contanto que isso não se torne a motivação da nossa existência. A ideia de morte também nos traz o medo de sofrer, o medo do desconhecido. Pesquisas de experiência de quase morte apontam para o seguinte, é muito interessante, tem um livro muito bom de Alexander Moreira Almeida, que é Ciência da Vida Após a Morte, Humberto Schubert Coelho e Alexander Moreira Almeida. Alexander é um psiquiatra, né, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem um núcleo, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem um núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde, que é muito interessante. Depois procurem isso. E ali ele traz uma série de pesquisas muito sérias sobre experiência de quase morte. E é curioso como a maioria esmagadora das pessoas que tiveram experiência de quase morte tem uma sensação boa. É algo curioso. Normalmente elas não voltam com a agonia que a gente imagina. Elas sentem alguma satisfação, algum bem-estar no momento limite da existência, o momento da morte. E aí vamos encontrar uma dessas pesquisadoras, Elizabeth Kubler-Ross, dizendo o seguinte: o morrer talvez seja doloroso para alguns, pela doença, por um sofrimento, mas a morte em si mesma, por pesquisas científicas, o sentimento da morte em si mesmo não representa exatamente um momento de dor e sofrimento. É curioso isso. Perceberam a diferença? O processo do morrer, que ainda estamos no corpo físico. Mas pessoas tiveram a experiência de chegar ao limite e voltar, aquela história de enxergar a luz, já ouviram essa história? Né? Enxergar a luz, quando virem a luz, vocês não vão, né? Não vão. Cuidado com essa história de ir atrás de qualquer luz, tá certo? Se for natural, pode ser um trem. Boa, bem observado, né? Pode ser um trem. Pode ser coisa pior também, pior do que um trem. Então vamos ter cuidado com isso. Mas essa experiência, meus amigos, é sempre bom lembrar. Somos espíritas, né? Então a ideia é, quando refletimos sobre a reencarnação, que é o retorno ao mundo físico, vejam, os espíritos, para a literatura espírita, por exemplo, aquela produzida por Chico Xavier, ali pelo espírito André Luiz, através de Chico Xavier, aponta o seguinte: a reencarnação para o espírito, ela representa uma dor maior, uma preocupação maior do que a própria morte para nós que estamos encarnados. Porque vejam, para nós, a morte que não é buscada, a morte natural, ela é uma passagem que representará uma libertação do espírito. Então esse é o sentimento. Daqui a pouco a gente vai ver um espírito superior tratando desse assunto, lá no final, certo? A ideia da libertação. Existia um médium baiano chamado Tranquilino Bastos, né? André Luiz Peixinho lembrava muito dessa passagem que é engraçada. Tranquilino Bastos era um rábula. O que é um rábula? É aquele advogado, não é aquele indivíduo que age como advogado, mas que não tem a formação. Isso aconteceu muito no século XIX, início do século XX no Brasil. Gente que fazia defesas por teorias, mas que não era exatamente formado em direito. E ele, que era espírita, toda vez que alguém falecia, algum dos amigos, não façam isso, certo? Acorde, não façam isso que eu vou dizer. Mas Tranquilino Bastos mandava um telegrama dando parabéns à viúva e aos filhos. E aí ele dizia o seguinte: que bom que fulano de tal conseguiu um habeas corpus. Olha que beleza, o cara morreu, aí parabéns. Conseguir um habeas corpus, porque essa é a ideia, no fim das contas, parece um negócio meio aberrante, mas vejam, a ideia para nós é de libertação. Mas a morte somente representará a libertação se efetivamente tivermos uma vida bem vivida. A ruptura dos laços afetivos também representa um dos fatores pelos quais tememos a morte. E aí realmente é algo muito delicado. Que ruptura de laços afetivos? Pensemos naqueles que amamos. Pais, né? Mães, filhos, irmãos,
né? Cônjuges, às vezes, né? Às vezes cônjuges, às vezes, né? Às vezes cônjuges, né? Tomara que na maioria, né? Aí eu tenho casais próximos, aperte a mão, segura a mão aí, tá certo, pessoal? Vamos lá, sigamos juntos na caminhada, ok? Mas representa, meus amigos, a ruptura dos laços afetivos, de fato, deve representar para todos nós algum temor. Por quê? Porque ainda não temos aquela consciência do reencontro. Aí já lhes disse, eu não me lembro, não sei se já lhes disse que fomos convidados algumas vezes para missas, por exemplo, participarmos, né, em uma celebração e às vezes convidados para dar uma palavra em uma missa de sétimo dia ou em velórios. Sempre representa para nós um desafio. E aí a sugestão para os espíritas é sempre o seguinte: tenha empatia. Antes de querer doutrinar a criatura, abrace. Porque aquele é um momento de despedida, de ruptura, de dor para aquela pessoa. Sobretudo se a pessoa é materialista, então aí precisa de um abraço bem apertado mesmo, né? Se for espírita, vai chorar, vai sofrer, mas vai ter a sensação de um até logo, de um até já. Nós nos reencontraremos. Quer ver coisa? Quando a gente é convidado numa situação, como eu já fui, em várias situações de falecimento de adolescentes, por exemplo, né? De adolescentes ou de crianças, filhos. Então é muito doloroso. Então você não vai dizer à pessoa, essa dor aqui você vai esquecer dela. Provavelmente a pessoa vai lembrar daquele ser todos os dias em sua existência. Mas qual é a nossa sugestão sempre? Viva a partir de hoje em homenagem a ele. Viva a sua felicidade lembrando-se dele, desse ser amado. A ideia de porta de acesso à vida, e vamos lá, o texto da própria Joana de Ângeles. A mediunidade, em todas as épocas, documentou o prosseguimento da vida. Inclusive no Evangelho, acabamos de ver Jesus conversando com Moisés e Elias. Considera a morte como fenômeno natural da vida. Quem nos diz isso é Joana de Ângeles. Morrer é trasladar-se de situação vibratória, daqui a pouco eu explico essa história da situação vibratória, sem transferir-se de realidade emocional. Por que muda a situação vibratória? Porque deixamos o corpo físico, seguimos com o nosso espírito, o nosso perispírito, que é o envoltório semimaterial. Captaram o conceito, não é? Então, os iniciados aí, né, estão entendendo o que eu estou dizendo. Muda a vibração, ele deixa o corpo. Mas a realidade emocional, afetiva, intelectual, a gente leva. Então, levamos as nossas individualidades. Então, com os nossos contextos, a gente segue com as nossas individualidades inteiras, completamente integrais, certo? É por isso que o espírita é evolucionista. A ideia aqui é de que nós, deixando o corpo físico, seguiremos em processo evolutivo. E não perderemos nada nessa caminhada. Indispensável, no entanto, viver de tal forma que a morte represente conquista de paz. Trouxemos para vocês aí, lá no final a gente vai ter um exemplo que é conhecido de muitos, muito, muito bonito, que representa exatamente a morte como libertação. Mas a gente não pode deixar, não vai esquecer aqui, nesse momento agora que vocês vão ver, que é exatamente aquela lembrança dos nossos entes queridos, nossos entes amados, que ficam, né, que vão antes de nós. Recorda os amores que desencarnaram com ternura e festa no coração. Se os amas, não lhes envies mensagens deprimentes, fazendo tudo para que te saibam ditoso. Ditoso é feliz. Ora por eles e recorda-os na ação do bem a que te dediques. Então, lembrando de todos aqueles nossos entes que se foram, que nos antecederam. Primeiro, o sentimento deve ser exatamente o seguinte: como nós temos a clareza de que eles sobrevivem à morte, eles sobreviveram à morte, nós devemos manter a integridade da nossa felicidade pessoal. Que se eram entes amados, que nos queriam bem, nós queremos bem, eles querem nos ver, meus amigos, felizes. Muitas vezes, em reuniões mediúnicas e na literatura espírita é vastíssima nesse sentido, vejam vocês, os espíritos já desencarnados, às vezes, depois de uma década de desencarnados, às vezes retornam em reuniões mediúnicas, não sei se os companheiros aqui já tiveram essa experiência, mas retornam em reuniões mediúnicas dizendo: olha, avise lá ao meu familiar, à minha mãe, ao meu filho,
que eu estou bem e que ele viva a sua existência e que saia daquele quadro de tristeza ali. Então, nós, meus amigos, a doutrina espírita, ela serve exatamente para demonstrar, né, com absoluta clareza, a ideia clara de imortalidade, e nós precisamos vivenciar isso. Porque tratar disso como um conceito vago, tudo bem, preenche o nosso intelecto, mas nós precisamos sentir isso. E precisamos viver de tal modo, com a certeza de que, no instante seguinte, a nossa vida pode ter fim, não é? Vai dar um piripaque aqui, não é? Não ficou bom, né, esse piripaque, porque o bom é quando o pessoal se assusta. Eu fiz isso, sábado eu fiz isso no estudo, o pessoal teve um impacto maior, aqui o piripaque foi meio fraco. Meu amigo Neto nem se assustou, nada, nem se assustou, certo? Mas a ideia era que vocês se assustassem, porque era a ideia, imaginem vocês, amanhã, Sergipe Notícias, né? Sergipe Notícias. O Cristo Consolador, né, o expositor espírita desencarnou, faleceu no meio do negócio lá, né? Iria feliz, estou aqui na companhia de vocês, não pretendo, porque meu acordo é de pelo menos mais uns 30 anos pela frente, é o meu acordo, pode ser que não se cumpra, mas a ideia é essa, de uma vida, né, muito bem aproveitada. Então vamos lá, meus amigos, devemos recordar esses nossos seres queridos que se foram, com ternura e festa no coração, tranquilizando-os e permanecendo de alguma forma felizes. E aí nessa parte final, que é das mais importantes, ora por eles e recorda-os na ação do bem a que te dediques. Tem uma paginazinha, um capítulo, no livro Semeador de Estrelas, que me vem à lembrança aqui. É um capítulo bem forte, assim. O título, para vocês terem ideia, é O Suicida do Trem, certo? É bem forte, é muito bonita essa passagem, em que vem o espírito de Divaldo Franco, o livro Semeador de Estrelas, uma série de passagens da vida de Divaldo Franco. Divaldo Franco, num belo dia, abre o jornal em Salvador, jornal à tarde, e vê lá uma notícia, que o indivíduo, que era um operário, desencarnou pelas próprias mãos, jogando-se numa linha de trem. E a partir dali, meu amigo Beto, ele anota o nome do indivíduo, e passa a fazer uma prece diária. Divaldo tinha lá uma lista, né, de pessoas, e devemos todos ter. Nas casas espíritas tem, né, uma listazinha. E aí Divaldo fazia preces por esse indivíduo. 16 anos depois, num dia em que ele, Divaldo, estava muito incomodado, muito triste, muito acabrunhado, as coisas não caminhavam, os problemas lá da mansão do caminho e tal, aparece a ele um espírito e que diz a ele: eu vim abraçá-lo. Porque o Senhor é o único que lembra de mim e que faz preces por mim. Abandonei a minha vida pelas próprias mãos, pela minha própria vontade, num momento de desespero. Deixei a minha família e a minha família se acabou, se estraçalhou. Minha filha se tornou prostituta, o meu filho tornou-se um delinquente. E eu acabei com a minha existência e acabei com a minha família também. Por quê? Porque imaginava no meu desespero que a minha presença prejudicava, e na verdade a minha presença era essencial naquela família. Porque eu conseguia colocar o pão de cada dia na mesa da minha família. Quando eu me fui, minha família se acabou. E com toda razão eles me odeiam nesses 16 anos, só que o Senhor faz prece por mim. Então vejam a importância da prece. Só Divaldo era que lembrava dele com algum carinho. Então imaginemos nós a grandeza da prece, a importância disso. Imagine para um ser querido, um ser amado. Tivemos notícia recente, um casal amigo cujo filho adolescente desencarnou. Esse casal amigo nos trouxe uma carta recente, recebida mediunicamente, com muitos detalhes da existência e daquela vivência daquela família. Lindíssima carta. E o que é que ele dizia? Dizia exatamente que a felicidade daqueles pais era a felicidade deles. Então os pais, ao longo desses anos, eles continuaram as suas vidas, lembrando deles todos os dias. Meus amigos, ninguém está dizendo aqui que é fácil, não. É um desafio imenso, mas a ideia é exatamente a clareza que precisamos ter, que esses seres continuam a sua caminhada e nós precisamos continuar a nossa caminhada. A doutrina espírita tem como princípio a imortalidade, mas mais do que a imortalidade, já disse aqui, somos evolucionistas e somos reencarnacionistas.
Diz no Joana de Ângeles, no mesmo texto, Porta de Acesso à Vida: o homem colhe conforme semeia, sendo feliz ou desventurado de acordo com os atos praticados. Nada de se colocar como vítima, nós construímos o nosso momento histórico espiritual. Mas, ao mesmo tempo, nada de ficar cultivando culpas. A culpa, nos diz Joana de Ângeles, ela só serve para aquilatar o tamanho do nosso erro. Uma vez descoberto o tamanho do erro, você tem que superar o sentimento de culpa e fazer o seu melhor. Se for possível, meus amigos, para a reparação, fugindo desse sentimento de culpa. Nada de ficar acrisolado no sentimento de culpa. Mais do que isso, seja qual for a situação em que estagia o ser espiritual, como decorrência das próprias ações, a presença do amor em toda parte constitui a mais confortadora demonstração da paternidade divina, ensejando reparação dos erros e crescimento para a felicidade. Uma das obras básicas da doutrina espírita, eu e meu amigo Beto estaremos no dia 16 de novembro, né, Beto? Lá na Federação Espírita do Estado de Sergipe, comemorando os 160 anos do Céu e Inferno. É 160 mesmo, Beto? Faça a conta aí, não é isso? 160 anos do livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. Apesar do título Céu e Inferno, o livro trata de reencarnação. Trata exatamente de como precisamos superar. Vejam essa parte final. A paternidade divina enseja a reparação dos erros e o crescimento para a felicidade. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos alcançarão a perfeição. Mesmo aquela pessoa que você lembrou aí, alguém pensou em alguém ruim, pense em alguém ruim, né? Jogue aí a 16ª potência, sei lá. Mesmo esse, ele vai alcançar a perfeição. Ninguém fica para trás, certo? Na nossa caminhada. Por óbvio, nós queremos estar na melhor situação. Temos toda a condição para isso. Abracemos a nossa existência da melhor forma. O bem, a ideia de bem e de felicidade, vejam a coragem dessa questão proposta por Kardec. Me ajudem aí nessa leitura. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Questão 982 do Livro dos Espíritos. Vejam a coragem que Kardec teve fazendo essa questão, né? Porque vejam, meus amigos, qualquer pessoa proselitista vai dizer que a sua fé é melhor do que as outras. No caso do espírita, por óbvio, nós elegemos os princípios e abraçamos a doutrina espírita porque a nossa consciência demanda esses conceitos aqui. Mas para o espírita, vejam a resposta dos espíritos, viu, meus amigos? Se assim fosse, estariam deserdados todos os que não creem na doutrina espírita, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, importa lembrar o seguinte: aquilo que nós estamos aprendendo nessa noite, aqueles conceitos sobre os quais nós estamos refletindo, eles precisam transformar a nossa existência. Não adianta ter o rótulo na nossa testa de espíritas. Não, eu frequento o Cristo Consolador, então o negócio está encaminhado para mim. Não está, certo? Infelizmente. Agora alguns caras meio tristes, né? Não fiquem tristes não, certo? Animem-se. Por quê? Estamos aqui para aprender. Mas o bem, quando a gente imagina, por exemplo, uma figura extraordinária que viveu aqui, um personagem que viveu no estado vizinho da Bahia, que foi católico a vida inteira nessa última existência, Irmã Dulce. Alguém tem dúvida quanto ao nível espiritual de Irmã Dulce? Alguém tem dúvida que Irmã Dulce represente, que seja, né, que era um espírito diferenciado pelo bem que ela inspirava e pelo amor que ela tinha à humanidade? Aquela que encontrava na face daqueles que batiam a porta do Hospital Santo Antônio, encontrava a face de Deus. E a partir dali, ela acolhia aquelas pessoas. Então não há dúvida, meus caros, a questão é essa. A evolução espiritual independe dessa fé. A doutrina espírita para nós representa um GPS, representa um plano pronto aí, adequado, os conceitos estão aí. Então facilitam o crescimento daquele espírito. Mas o conhecimento apenas da doutrina espírita não é suficiente. Este que vos fala, né, está nesse processo de aprendizado.
Todos nós estamos nesse processo de aprendizado. Por mais que tenhamos o nosso intelecto recheado de conceitos, importa a nossa prática, porque é essa prática é que nos transforma. Falando em prática, o livro Paulo e Estevão é uma das obras fundamentais da literatura espírita. Quem não leu, vale a pena ler. Quem leu, releia, vale a pena. Vou para o final do livro Paulo e Estevão. Só fazendo um apanhado muito rápido, vamos lembrar o seguinte. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro. Aquele que foi morto apedrejado por determinação, veja, de alguém, um personagem que era o procurador-geral do Sinédrio contra o cristianismo, chamado Saulo de Tarso, doutor da lei. Isso é o começo desse livro aqui. E aí, ao longo da sua trajetória de existência, Saulo de Tarso sofre o que se chama, no cristianismo filosófico, de metanoia, transforma-se a partir da dor, transforma-se a partir do sofrimento. Lembram de Gilgamesh lá no começo ou esqueceram de Gilgamesh? Não esqueçam de Gilgamesh. Hoje Gilgamesh irá assombrar as noites de vocês. Mas vamos trazer Paulo para melhorar o negócio, certo? Então, Paulo de Tarso, o livro Paulo e Estevão mostra esse período, essa trajetória. E eu trouxe para vocês um momentozinho final da vida de Paulo de Tarso, no momento em que ele já foi condenado à morte. E lembro a vocês que como Paulo de Tarso era doutor da lei, era um judeu doutor da lei, ele tinha civilmente o mesmo patamar civil ali de um romano. Por isso ele não foi crucificado. Vejam vocês. Ele mereceu uma morte mais digna, que foi a decapitação através de lâmina. Complicado esse negócio, mas não foi crucificado. Vejam vocês, Tigelino é o seu carrasco e ele diz diante de Paulo, ouçam e vamos nos transportar para lá. Lastimo ter sido designado para este feito e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo já estava com a jugular exposta, o pescoço exposto ali. Tigelino já tinha desembainhado a espada, certo? E estava para efetuar a decapitação. Aí vejam a coragem moral de Paulo diante do seu carrasco, quando ele diz assim, tende antes compaixão de vós, Tigelino tremeu, porquanto morro cumprindo deveres sagrados. Partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à convivência dos mandantes de crimes tenebrosos. Não tremais, cumpri o vosso dever até o fim. E aí ele vai dizer, eu já cumpri o meu, Bastava a Tigelino, e Tigelino treme, mas cumpre o dever. Desencarnado Paulo, que nem sentiu a morte, e aí Emmanuel diz isso no livro Paulo e Estevão, que não sentiu a decapitação, já desperta no mundo espiritual. E naquele instante ele é abraçado por todos os que ele beneficiou. E aí ele passa algumas horas naquele abraço, naquele aconchego, e quando ele olha no horizonte, ele vai encontrar 3 figuras que vão se apresentando, 3 figuras luminosas. No centro dessa imagem está quem? O Cristo, que veio acolhê-lo, em face do cumprimento do dever. Do lado direito do Cristo estava Estevão. Estevão foi aquele que ele mandou lapidar, só que já era um espírito luminar, perdoou Paulo, abraçou Paulo, cuidou da missão de Paulo, e do lado esquerdo estava Abigail. Alguém leu Paulo e Estevão, fiquei feliz aqui. Todos vamos ler, certo, meus caros? Imaginem essa linda imagem aí, e a gente termina essa noite lembrando disso. Que no momento do nosso desencarne, naturalmente, provavelmente Jesus não se apresentará. Eu lamento dizer isso. Mas quem sabe tenhamos a tranquilidade, a paz. E que vivamos, meus amigos, buscando essa paz todos os dias. Temos a certeza de que deixaremos o nosso corpo físico, mas que até o último instante de nossa existência façamos valer a nossa vida como um presente de Deus.
em nossas existências, com todos os seus desafios, com todas as suas dificuldades, mas que tenhamos coragem diante da vida, diante da nossa existência. Gratíssimo, termino muito feliz. Passou o tempo, para mim foi rápido aqui. Fico feliz demais, viu? Gratíssimo pelas presenças de vocês. Deus nos inspire e abençoe. Saúde e paz a todos. Muito obrigado.